Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Já aproveita, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouco a respeito de limites, tá? Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a educação de filhos, a importância de você colocar limites nos seus filhos, educar os seus filhos, e hoje eu tô aqui para falar a respeito de limites de forma geral, né? Não só na educação de filhos, mas com as pessoas ao seu redor. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas têm um padrão de testar os seus limites. E se você não coloca limites nas pessoas, elas vão cada vez mais desrespeitando você, desrespeitando seus espaços, desrespeitando seus gostos. Tem gente que quer opinar sobre tudo, sobre as roupas que você veste, sobre os seus hobbies, sobre a cor do seu cabelo, sobre absolutamente sua profissão, tudo, tudo, tudo. Se você não colocar limite nas pessoas, as pessoas elas querem invadir de fato a sua vida, controlar a sua vida, sabe? E eu percebi que eu era uma pessoa muito omissa em relação a isso. Eu sempre tive os meus gostos, coisas que eu gostava e tal, mas eu não aprendi a colocar limites, a defender as coisas que eu gosto e não deixar que a opinião dos outros me invadisse, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho hobbies, eu gosto muito de ler. E aí tem uma pessoa que fala muito mal da leitura, que é difícil encontrar argumento para falar mal da leitura, mas tem gente que diz: "Ah, você tá perdendo tempo com a leitura, você devia fazer outra coisa com a leitura", porque falar mal totalmente da leitura não fala, porque todo mundo sabe que leitura tem seus benefícios. Mas a maioria das pessoas sempre vão encontrar algo em você, por mais que às vezes não exista, mas vão tentar cutucar alguma coisa em você para criticar, entendeu? Para falar mal de alguma coisa que você gosta. E se você não coloca um limite, se você não tampa seus ouvidos para isso, você sempre vai ser contaminado pela opinião dos outros. Você vai transformar aquilo que você tanto gosta em algo ruim. Porque você, de fato, vai deixar aquela opinião entrar e você vai ficar pensando: "Eita, tal fulano disse que em vez de eu estar lendo, eu devia estar fazendo outra coisa". Então, quando eu estiver lendo, você tem mal-estar por estar lendo, porque fulano de tal disse que em vez da leitura eu devia estar fazendo sei lá o quê. Então é por isso que a gente precisa defender as coisas que a gente gosta, colocar limites. E alguns comentários, a pessoa faz um comentário, a gente pode chegar a essa pessoa que a gente tem intimidade e dizer: "Olha, fulano, não gostei desse comentário, não gostei disso que você falou". A pessoa falar de forma desrespeitosa com você, você colocar limites e: "Olha, fulano, nesse tom de voz eu não quero conversar, se for pra gente conversar assim de forma agressiva, nesse tom de voz eu prefiro não conversar". Isso é uma forma de colocar limites. E, gente, o ser humano, ele precisa de limites. Ele precisa de limites, porque se ele não colocar limite, né, o ser humano, ele sempre acho que pode ir além. E as pessoas, elas vão nos testando aos poucos, elas vão testando os nossos limites aos poucos. Então, se a gente não aprende a colocar, de fato, um muro ali, acontece uma coisa ruim. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui, no apartamento onde eu moro, estavam com o costume de jogar pedra nas janelas e quebrou várias vezes. Só pararam de jogar pedra e quebrar uns meninos que estavam jogando pedra, que é de um colégio aqui perto da minha casa, quando um terreno baldio aqui do lado fechou, levantou o muro, proibiu as passagens disso e agora deles, né? E agora eles têm que dar uma volta para eles poderem ir para a casa deles. Eles não passam mais do lado da minha casa, porque se eles continuassem passando aqui do lado da minha casa, eles sempre iam estar jogando pedra. Quando eu vi um menino jogando pedra, já aconteceu de eu ver, eu reclamei com eles. Eu disse: "Vou falar com seus pais e tudo mais". Eles continuaram jogando pedra. Por quê? Porque o acesso estava liberado. E na vida é assim. Enquanto as pessoas acharem espaço para fazer algo na sua vida, elas vão fazer. Não adianta você falar, tem gente que não adianta. Do mesmo jeito que eu falei com o menino: "Olha, não joga pedra". Eu disse, na época, a primeira vez eu estava grávida, eu disse: "Olha, eu tô grávida, pode acertar em mim". E depois foi quando o meu filho nasceu, e eu disse: "Olha, se acertar no meu bebezinho, pode dar um problema e tal". Vocês acham que criança liga? Primeiro, criança não tem maturidade, nem entende os impactos das ações dela, né? Mas aí eu fiquei refletindo: cadê os pais desse menino? Entendeu? Que não ensinou que não pode fazer vandalismo. Provavelmente não cuida, né? Quando a avó joga pra avó, joga pra qualquer pessoa pra cuidar. Provavelmente não tem ação participativa dos pais observando. Mas aí eu pensei: se não tivesse colocado esse muro aqui do lado, tava jogando pedra. Resumo da história: assim como nas casas a gente precisa proteger, a nossa vida, o nosso corpo é um templo, né, do Espírito Santo, e é uma casa, e a gente que decide, entendeu? Quem a gente deixa entrar e quem a gente não deixa, e que tipo de muro a gente precisa colocar na nossa vida. Então, os limites pessoais, principalmente quando se trata de desrespeito, é como se fosse um muro interno que a gente coloca para a gente não permitir ser atingido por isso, entendeu? Então, a vida de uma pessoa que não sabe dizer não, a vida de uma pessoa que não bota limite, que nem era a minha vida, gente, é muito cansativo, é muito frustrante, desgastante. Eu não sabia dizer não, porque eu tinha aquela vontade de agradar, tinha aquela vontade de ser boazinha, eu achava, né, que para eu conquistar, eu merecer o amor das pessoas e as pessoas, e ser bem recebida pelas pessoas, né, eu tinha que ser esse tipo de pessoa, de dizer sempre sim, de não colocar muros. Então, a gente precisa colocar limites, entendeu? Pra gente conseguir viver bem, pra gente ter saúde emocional, saúde mental.
é imprescindível, né, de que a gente, de fato, observe bem isso e coloque limites.